Olá a todos! Chegamos agora no livro de Números, que é um livro que nos traz algumas referências sobre sexualidade bíblica, sobre masculinidade bíblica. Poucas referências, mas referências muito interessantes que valem a pena a gente prestar atenção. A primeira referência, no capítulo 3, fala dos primogênitos. Lá pelo versículo 40 diz que Moisés deveria separar os primogênitos de todas as tribos e separar o povo dos levitas, a tribo de Levi, como se fosse uma substituição dos primogênitos de toda a nação. Então, a tribo de Levi virou a tribo dos primogênitos por substituição, representando o filho mais velho, o filho da força, o filho do vigor. E também a ideia de que o filho mais velho vai guiar os outros irmãos para mais perto de Deus numa caminhada de santidade. Agora, no capítulo 5, lá no versículo 5 também, a gente tem algo que a gente já leu em Levíticos, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, dize aos filhos de Israel, quando homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição e lhe acrescentará a sua quinta parte, dará tudo aquele contra quem se fez culpado. Então, olha que interessante, né? De novo, essa questão da reparação. Não é só pedir perdão, mas reparar o mal feito. Agora, a referência direta mesmo à sexualidade nós temos nesse capítulo 5, a partir do versículo 11, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for culpado aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado e contra ela não houver testemunhas, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes por ela se haver contaminado, ou o tiver não se havendo ela contaminado, quer dizer, havia a possibilidade dela nem ter feito nada mesmo, então esse homem trará sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre o qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. O sacerdote a fará chegar e a colocará perante o Senhor, tomará água santa num vaso de barro, tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela, e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá, se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio do teu marido, destas águas amargas amaldiçoantes serás livre. Mas se te desviastes quando sob o domínio do teu marido e te contaminaste, e algum homem que não é o teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá, o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer recair a coxa. Então a mulher dirá, amém. E aí ele vai descrever as maldições num livro e com água amarga as apagará. E fará que a mulher beba a água amarga que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúmes e a moverá perante o Senhor e a trará ao altar. Tomará um punhado da oferta e sobre o altar a queimará e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber a água, será que se ela se estiver contaminada e o seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Agora, se a mulher não tiver contaminado, estiver limpa, será livre e conceberá, terá filhos, né? Esta é a lei para o caso dos ciúmes, quando a mulher, sob o domínio do seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito dos ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, deve apresentá-la perante o Senhor e o sacerdote, para que execute esta lei.
o homem será livre da iniquidade, porém a mulher que for culpada levará a sua iniquidade. Então, assim, é um texto bem complicado, polêmico, né? É um ritual, né? Num contexto da época em que havia um domínio masculino, a mulher era, obviamente, vulnerável. E esse ato, essa lei, esse ritual acaba virando uma proteção para essa mulher, né? Então, o sacerdote vinha num ato judicial, julgar se ela é culpada ou não, por um ato ritualístico dependente totalmente de Deus. Deus é que ia revelar isso. Então, alguns acreditam que se ela se sentisse culpada, naturalmente ela, por indução, né, pela própria culpa, ficaria estéril e deformada. Alguns acreditam que não, que é mesmo algo místico na água e tal. Então, assim, uma lei como essa funcionava como uma proteção, né? Uma sociedade predominantemente masculina era uma proteção para essa mulher. Deus faria, então, acontecer isso. Entram nessas hipóteses que eu acabei de falar. E é um mistério mesmo, né? A gente não sabe, né? Os rituais, eles têm um propósito para além deles. E este é um ritual. Essa mulher tomava essa água por umas 3 vezes no meio do ritual, ao mesmo tempo sacrificava a oferta, tinha as palavras de maldição dele e tudo mais. E é um mistério. Experimentos recentes têm mostrado que as nossas palavras ditas sobre a água causam efeitos na água. Isso é muito... Na verdade, verdadeira, a gente sabe muito pouco sobre todas as coisas, né? Mas, de alguma forma, esse ritual resolvia a questão por confiança em Deus e protegia a mulher que não fosse culpada. Né? É claro que... mas e o marido, né? E quando ela suspeitasse dele? A sociedade aqui ainda era totalmente patriarcal, machista. Mas se o adultério fosse descoberto, a penalidade era a mesma para os dois. Então, essa é uma menção interessante, então, de a gente perceber que houve uma intervenção de um ritual para evitar violência e morte por causa de ciúmes, certo? Aí depois nós temos lá no capítulo 25 uma história conhecida de todos, que é a história de Balaão e como ele tenta amaldiçoar o povo e Deus não deixa. Mas aí no capítulo 25 acaba que o povo de Israel, eles se encontram com as mulheres moabitas e midianitas numa festa para um deus falso, deus Baal. E nessa festa, orgia, prostituição cultual, idolatria. Eles fazem uma festa, todo mundo tendo relações sexuais e adorando um falso deus. E a gente descobre depois, lá no capítulo 31, que quem fez isso foi Balaão. Quem instigou essas mulheres a fazerem isso foi ele. Né? Então, acontece deles falarem, não, vamos desviar o povo de Israel do caminho certo. Né? E aí acontece isso. Então, o que temos aqui de ruim? Prostituição cultual como algo péssimo, né? Adoração a um falso deus. A imoralidade como idolatria também. Junta tudo, né? Idolatria e imoralidade como traição. Traição a Deus, traição ao padrão santo de Deus. E Deus pune radicalmente aquilo, né? Com a morte mesmo. Essas pessoas que praticam ali esse ato de imoralidade, prostituição cultual, idolatria, são mortas, né? Porque afastam a gente. Isso é uma evidência do que afasta totalmente a gente do padrão de Deus. É um episódio que demonstra isso muito claramente. Então, algo que acontecia naquela época, cultos a deuses falsos que envolviam prostituição cultual e imoralidade, e o povo de Israel se aproximando disso, né? Então, para extirpar esse tipo de mal do povo de Israel, a morte a todos que praticaram aquilo. E aí, lá no capítulo 31, a gente tem, então, Deus mandando Moisés se vingar dos midianitas. Ele ataca os midianitas, acaba matando Balaão também. E o povo de Israel tenta poupar as mulheres e as crianças. Mas Moisés fala, não, todas as mulheres que já foram casadas, tiveram algum contato com o homem, vão morrer também. Né? E os meninos vão morrer todos. Então, a ideia de que não quero nada da cultura desse povo, nenhum vestígio dos midianitas, nem de mulheres que já viveram com esses homens. Só as virgens ficarão, porque elas é que se submeterão aos homens judeus e começarão de outra forma.
Então, também uma menção aqui à questão da sexualidade, na valorização da virgindade delas e na consideração de que a experiência sexual faz com que as mulheres sejam fiéis à cultura que receberam dos maridos e tudo mais. Então, nós temos isso em números, né? Então, resumindo aqui, a gente tem um pouquinho sobre primogênito, uma retomada sobre a questão Os primogênitos a gente tinha em Êxodo, né? Quando falou da Páscoa. A restituição a gente viu um pouquinho em Levíticos, lá no comecinho de Levíticos. Agora, o que é novo aqui mesmo é isso. O ritual dos ciúmes, como uma proteção à mulher, a prostituição cultural e imoralidade e a questão do espólio de guerra das virgens, né? Então, de entender o que disso, né? Assim, o que a gente traz para nós. Deus nos consagra como primogênitos dele, e quer que nós levemos a sério as consequências do pecado, reparando os males. Ele não quer que a gente saia condenando e julgando, a gente deve orar, confiar em Deus sobre isso, sobre fidelidade e infidelidade. A gente deve colocar Deus na questão, no assunto. Nós não devemos jamais nos envolver em idolatria e imoralidade, ou idolatria com imoralidade, adorando a sexualidade. E, ao mesmo tempo, a gente deve tomar muito cuidado mesmo com as culturas e com tudo que é totalmente avesso à vontade de Deus. E vamos que vamos, né? Próxima semana a gente medita um pouquinho no que o livro de Deuteronômio nos diz. Um abraço.